depilação é pecado? A Bíblia responde. A paz do Senhor Jesus, caros ouvintes da Palavra de Deus, estudiosos das Sagradas Escrituras, irmãos em Cristo e amigos de Deus, venho por este meio trazer um tema muito polémico entre os cristãos. Um assunto que, embora não seja uma prioridade em termos de pregação ou de estudo bíblico dentro das igrejas, não deixa de ser um tema com a devida importância para a vida prática dos cristãos. A depilação, na maioria dos ministérios, é um assunto tabu de que ninguém fala nada sobre ele. E quando falam, apoiam e promovem essa prática entre os cristãos, taxando os irmãos e as irmãs que são contra e que não se depilam de antiquados, fanáticos ou santarrões. E normalmente, os crentes que são a favor da depilação escarnecem e zombam das irmãs que não se depilam, chamando-as de peludas que nem macaco e de pessoas que não têm higiene pessoal. E de facto, os ministérios que falam sobre o tema e se posicionam contra esta prática escasseiam na terra. E outros dizem que não se devem depilar, mas só um pouquinho não faz mal. E por ser este um tema bastante controverso ou polémico, e no qual muitos cristãos têm dúvidas, resolvemos então entrar dentro das Escrituras e deixar a Bíblia ser ela mesma a falar o que ela pensa acerca da depilação. Esta palavra não vem dirigida especificamente ao incrédulo, nem àquele que ainda não conheceu e nem aceitou a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e o Salvador da sua alma. Mas ela vem especificamente dirigida àqueles que já são cristãos e que querem ser mais santos ainda, conforme Apocalipse 22:11, que diz: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Conforme os irmãos irão ver mais adiante neste estudo, a depilação é sim, e pela Palavra de Deus, não algo neutro, benéfico ou positivo para a nossa vida e caminhada cristã, mas sim algo que é prejudicial ao nosso corpo, que é o templo de Deus, e um pecado diante dos olhos santos do nosso Deus. Não é o nosso objetivo obrigar ninguém a deixar de se depilar, pois nada deve ser feito pela força nem pela violência, mas sim pelo Espírito de Deus, o qual é o único que pode convencer o homem do seu pecado e da justiça e do juízo de Deus, conforme Zacarias 4:6 e João capítulo 16, do 8 ao 10. Não iremos andar atrás dos irmãos e das irmãs com uma régua para medir o tamanho dos seus pelos e ver se eles se depilaram ou não, mas apenas estamos cumprindo a palavra de Deus que nos diz, Jeremias capítulo 26, versículo 2, até ao versículo 6. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não omitas nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. E o apóstolo Paulo dizia, Atos, capítulo 20, versículo 26 e 27,
Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Não queremos nem iremos entrar em contendas e nem em debates com aqueles que discordarem das conclusões deste estudo, pois está escrito em 2 de Timóteo, capítulo 2, do versículo 24 ao versículo 26, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que à vontade deles estão presos. A depilação, ela tem sido autorizada e promovida nas igrejas, mas ela é censurada por Deus. Porquê? Por 10 razões bíblicas. Primeiro, Deus fez Adão e Eva no 6º dia literal da semana da criação, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 21 ao 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Em segundo lugar, Deus os criou já com pelos nas suas pernas e nos seus genitais. Repara que aparentemente Adão e Eva, após a sua criação, já teriam corpos maduros de adultos, pois já teriam os seus órgãos reprodutores desenvolvidos e aptos para cumprir a ordem: frutificai e multiplicai-vos. Mas na realidade tinham apenas 1 segundo de vida. Em terceiro lugar, viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ou seja, Adão e Eva com os pelos em seu corpo, nas pernas, nos genitais e nas axilas. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia 6º. Em quarto lugar, Deus faz tudo o que lhe agrada. E agradou a Deus fazer Adão e Eva com pelos no seu corpo, conforme Salmo 115, versículo 3, que diz: Mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Em quinto lugar, em tudo devemos dar graças, até mesmo pelos pelos em nosso corpo, conforme 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E por isso quem rapa as suas pernas, axilas ou genitais, ou outras partes do corpo que não a barba, nos homens, conforme Gênesis capítulo 41, versículo 14, que diz: Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Comete pecado de ingratidão. Em sexto lugar, os pelos em cima da nossa pele funcionam como proteção da mesma e ainda beneficiam o sistema respiratório dos poros da pele. E por isso quem se rapa ou depila prejudica a saúde do seu corpo, destruindo o seu bom funcionamento, e Deus irá destruí-lo naquele dia, conforme 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz: Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Repara que muitos e muitas que rapam as suas pernas, axilas e genitais, ou o traseiro, depois vêm a ter vermelhidão na pele, ardor, inchaço,
dores e, por vezes, até mesmo infecções ou doenças cutâneas, como alergias provocadas pela depilação, precisamente no local em que se rapou ou depilou. Em sétimo lugar, a depilação é pecado de sensualidade ou lascívia, que significa o desejo de exibir o seu próprio corpo e de mostrar a sua nudez e expor as suas intimidades ou partes íntimas, censurado em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, e em 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, e em Apocalipse capítulo 16, 15, que dizem: Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor. Esta palavra pudor vem do grego aidos e é vergonha, de expor a nudez e de exibir as vergonhas que são as partes íntimas. E modéstia, não com tranças ou ouro ou pérolas ou com vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E que habitualmente desperta a líbido e o desejo sexual e cobiça por parte de outrem. E foi Jesus quem disse em Mateus capítulo 5, versículo 28. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, porque te é melhor que se percam dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Geralmente as mulheres que depilam as suas pernas o fazem porque querem ficar mais atraentes e mostrá-las ao mundo. E depois é só colocar uma saia bem curta para mostrar o seu pernão já depilado, e aí já terá centenas de homens carnais cobiçando e desejando o seu corpo semidesnudo e caindo eles mesmos no laço de Satanás, conforme Salmo 42, versículo 7 e conforme Lucas 17, 1 e 2, que vamos ler. Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Em oitavo lugar, a depilação não é uma necessidade corporal, como comer, beber, dormir e vestir-se, mas é um pecado de vaidade censurado no Salmo 4, 2 e 13 e em Salmos 24, do 3 ao 5, que dizem: Salmo 4, 2 e 3. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Salmo 24, do 3 ao 5, diz: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Pois não há nenhuma necessidade de se depilar. Muitos querem exibir-se como as mulheres que andam de shortinho e mini-saia, exibindo uma pernaça depilada para serem notadas pelos homens e elogiadas por todos. Se a depilação, por exemplo, das pernas fosse uma necessidade, então os homens também teriam que depilar as suas pernas, mas no entanto isso não acontece. Em nono, depilação é pecado de soberba, censurado em Provérbios 16, 18. Pois o homem coloca-se no mesmo patamar de Deus, fazendo a sua própria vontade pessoal e altera a natureza que Deus lhe deu, como se ele mesmo fosse o próprio Deus. Conforme Romanos
capítulo 1, versículo 26 e 27. Vamos ler as três referências. Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Gênesis capítulo 30, versículo 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Agora vamos para Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E será que Deus falhou ao criar o homem e a mulher com pelos? Será que somos nós que vamos corrigir a Deus pela sua suposta falha? Romanos capítulo 9, versículo 20 diz assim: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em 10º lugar, e por último, a depilação não é uma questão de higiene pessoal, porque a higiene é uma questão que se resolve com água e sabão, e não com lâmina e cera. Se nós disséssemos que a depilação é higiene corporal, então estaríamos chamando Deus de Deus sujo, pois foi Ele quem nos fez assim, com pelos. E isso seria uma grave ofensa e insulto ao nosso Criador, que é bendito eternamente, pois estaríamos igualando o Deus santo, puro e limpo ao demónio sujo e imundo. Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. O que é a verdadeira beleza? Os pelos em nossas pernas, axilas e genitais são a beleza divina, e uma pele depilada é a beleza satânica, conforme Efésios capítulo 2, do 1 ao 7, que diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Os pelos em nossas pernas, axilas e genitais são a beleza natural. Uma pele depilada é uma beleza artificial e contrária à natureza, conforme já lemos em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Os pelos em nossas pernas, axilas e genitais são a beleza verdadeira. Uma pele depilada é a beleza mentirosa. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os pelos em nossas pernas, axilas e genitais são a beleza real. Uma pele depilada é a beleza ilusória e enganadora. Malaquias 1,14 diz: Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho promete e oferece ao seu senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Os pelos em nossas pernas, axilas e genitais são a beleza enraizada. Uma pele depilada é uma beleza superficial e exterior, mas por dentro já tem pelo novamente a crescer. Romanos capítulo 11, versículo 16, que diz: E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Os pelos em nossas pernas, axilas e genitais são a beleza permanente. Uma pele depilada é uma beleza passageira que sai com o crescimento dos pelos. 1 de João capítulo 2, versículo 17.
e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A depilação escraviza e vicia, pois a pessoa que se depila, quando vê os seus pelos crescendo, novamente vai e os tira, e a pessoa que se depila, ela não é liberta por Jesus. João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis livres. Segunda de Pedro, capítulo de número 2, versículo 19. Prometendo-os liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, tal faz também servo. Exceção: a depilação necessária em virtude de algum acidente ou doença em que a pessoa teve que ser cozida na sua pele, e aí, para que não haja infecção na costura da pele, são rapados os pelos. O objetivo deste estudo não é, nem foi, o de obrigar ninguém a fazer aquilo que é correto diante da palavra de Deus, pois diz em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o objetivo deste estudo é sim ensinar a verdade aos cristãos acerca desta questão, para que reflitam sobre este tema e, pela fé nesta palavra, ganhem força e coragem para deixarem esta pequena vaidade, mas que pode servir de perca da sua salvação, e que o nome de Deus venha a ser glorificado em seus corpos santificados e aprumados para o dia do arrebatamento dos salvos. Em 1 de Timóteo, capítulo 4, do 11 ao 16, nos diz: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Autor: Pastor Luís F. Guerreiro. Fonte: somente a Bíblia. Para questões doutrinais, com ilustrações, com alguns dados da verdadeira ciência experimental. Inspiração: Espírito Santo de Deus.